Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar, o lugar onde o Flamengo é prioridade máxima. Já chega daquele jeitão. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa o like, comenta aí embaixo e compartilha com a galera que vive o Mengão como a gente. No vídeo de hoje tem debate pesado. Quem joga o melhor futebol do Brasil? Flamengo ou Palmeiras? De um lado, Renato Maurício Prado defende com unhas e dentes que o Mengão está em outro patamar. Do outro, Arnaldo acredita que o Verdão é quem comanda o espetáculo. E aí, nação, quem tá com a razão? Bora conferir esse bate-boca de alto nível e ver quem leva essa disputa. Vambora pro vídeo. Diga lá, Renato. Não, eu quero primeiro contar uma coisa interessante. Você sabe que na penúltima live que eu fiz no meu canal, de repente apareceram hordas de mensagens contra o Arnaldo Ribeiro. Eu não entendi nada. Tá vendo? Como é que o Arnaldo Ribeiro fez? É isso. Mas esse seu amigo Arnaldo Ribeiro disse que o Flamengo é muito pior do que o Palmeiras, que o Palmeiras é o melhor elenco do futebol brasileiro, joga o melhor futebol do Brasil. Não estou dizendo que você disse isso, estou dizendo que me disseram, entendeu? Eu fiquei impressionado. Eu digo, olha só, o Arnaldo Ribeiro tem um grande público aqui entre os que acompanham a minha live, né? E realmente eu fiquei impressionado. Mas agora, falando sério, não que não tenha acontecido isso que eu falei, não, aconteceu. Eu estou falando sério porque eu não concordo com as críticas. Eu acho que o Arnaldo é só um pouquinho anti-rubro-negro, não é muito, não. O Danilo é muito mais anti-rubro-negro do que o Arnaldo, por exemplo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Pedro era a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça do Felipe Luiz. É impressionante a diferença que o Flamengo faz quando entra o Pedro. É outro time. Foi a primeira vez que ele começou jogando como titular e a gente já viu isso, é admirável. Um Pedro muito parecido com o melhor Pedro que já jogou no Flamengo, voltando a fazer gols rapidamente. Travou. Organizando jogadas como aconteceu contra o Corinthians. Voltou, você travou, mas voltou. Oi, me dei um... Não, pode ir. Vai em frente. Ouvindo. Não. O que eu estava dizendo é o seguinte, o Pedro encaixa o Flamengo. O Pedro é a peça que encaixava, que faltava para encaixar o Flamengo. O Flamengo já era um time muito forte antes, apesar da campanha ainda cambaleante na Libertadores. No Brasileiro, o Flamengo está desde o início muito forte, é um dos únicos invictos, né? O Flamengo e o São Paulo, só que o Flamengo ganha, o São Paulo não. Mas, na verdade, chegava no ataque, parecia que as coisas não aconteciam. O Flamengo dominava, mas perdia muito gol. O Flamengo, às vezes, não chutava de fora da área. Dessa vez, 3 gols foram feitos fora da área. Então, por que chega o Pedro? O Pedro muda toda a configuração do time do Flamengo do meio-campo para frente. O Flamengo passa a ter uma referência dentro da área, o Flamengo passa a ter um cara que é acostumado a fazer gol e que ajuda os outros a fazerem gol. O gol do Arrascaeta tem uma parede do Pedro espetacular. O Pedro recebe essa jogada aí, o Pulgar toca para o Pedro de canhota faz um pivô ali, deixa o Arrascaeta completamente livre. Então eu acho sim, vou dizer uma coisa para vocês, se o Flamengo continuar jogando dessa maneira, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Apesar do deslumbre do Arnaldo com o Palmeiras, o Flamengo está jogando mais do que o Palmeiras. Nos seus melhores momentos, melhor partida do Palmeiras e melhor partida do Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou mais do que o Palmeiras. E não vejo o Palmeiras assim tão... Tudo bem, fez um belo jogo contra o Internacional no Beira-Rio, ganhou de 1-0, né? Foi um jogo meio apertado. Os dois melhores jogos de cada um foram contra o Corinthians, o Renato. O Palmeiras foi muito bem contra o Corinthians e o Flamengo foi muito bem contra o Corinthians. O Palmeiras fez 2-0, o Flamengo fez 4, poderia ter feito 8. Essa aqui é a questão. Essa é uma boa comparação. Até eu escrevi isso aqui no UOL. Foi uma goleada tímida, por incrível que pareça. 4-0 foi tímido. O Flamengo poderia ter feito 8, é exatamente o que o Danilo, contrariado, admite. Então, realmente, é um time que está empolgando. A chegada do Pedro é empolgante. Agora, o Flamengo não pode repetir com o Pedro o erro que o Santos fez com o Neymar. Né? Saiu calando sem parar, fez 7 jogos seguidos, estourou.
claro que são situações diferentes, são atletas com profissionalismo completamente diferente, mas ainda assim o Flamengo precisa tratar o Pedro com bastante cuidado, porque a chegada do Pedro transforma o Flamengo novamente num time capaz de disputar todos os títulos com muita chance. Ô, Arnaldo, agora você se defenda, porque você inventou de falar que o Palmeiras era o time a ser batido, só que esqueceu que tinha o Flamengo na jogada aí. Então agora defenda-se. Não preciso defender, para mim é óbvio, né? O time que investe mais tem maior responsabilidade. O Palmeiras está como o Botafogo ano passado, e quem dominou o ano passado foi o Botafogo, não foi o Flamengo, apesar do Flamengo ter o time que tem, né? Já tinha esse time, né? As opções do Palmeiras, elas são diversas. O Palmeiras tem ainda um elenco em construção, mas talvez exista entre os dois aí uma diferença de cultura e de projeto esportivo da parte do treinador. Vamos pegar os jogos contra o Corinthians, ótimo exemplo. Os 20 primeiros minutos, 25 primeiros minutos do Flamengo contra o Corinthians foram muito parecidos do Palmeiras contra o Corinthians. O que aconteceu? O Palmeiras fez 2-0, podia ter feito 4 no primeiro tempo, mas não, ele recua. O Abel não é um técnico talhado para goleadas, espetáculos, avalanches e tudo mais. Não é. A grande questão eu acho, para o Palmeiras do Abel esse ano, e tudo bem, eu acho que tem técnicos que são assim, que preferem um outro tipo de jogo, não são, às vezes até colocam água para não deixar o time se deslumbrar demais. Eu acho que é o caso do Abel, sempre nas entrevistas, nas atitudes e tudo mais. Só que esse ano ele tem os melhores jogadores e os mais caros. E se o Palmeiras continuar sendo o melhor visitante do país, ele também vai disputar todos os títulos. Só que ele precisa, como mandante, mandar. Como o Flamengo fez contra o Corinthians, né? O Palmeiras não pode ter, ou no Allianz Parque ou em Barueri, um aproveitamento menor do que 60% como mandante. Senão ele não vai ganhar nem os pontos corridos e talvez se ferre de novo nas Copas. Depende da situação. Depende do Abel, né? O Abel até agora, eu acho que ele não lidou com essa situação. O Pedro, decantado, quando foi contratado lá atrás, como reserva do Gabigol lá atrás, talvez ou a contratação do Vitor Roque vise o Palmeiras ter um Pedro daqui a um tempo, né? É uma contratação desse nível, né? O Paulinho pode ser uma contratação comparável à do Bruno Henrique lá atrás, né? Hoje quem contrata por 25 milhões de euros é o Palmeiras, não é o Flamengo, né? Então, e assim, o Flamengo em algumas posições não tem tanta reposição. Acho que o Palmeiras tem em todas, né? O Flamengo, volância, adoro essa palavra, é uma questão, quando não joga o Pulgar e o De La Cruz. Zaga, que é excelente com os dois Léos, não tem uma reposição assim. O Danilo tem que jogar ali porque não tem tantos zagueiros. O Palmeiras tem sobras em todos os setores. Ainda não tem um time que o torcedor saiba decor. O Abel tem variado bastante, mas eu acho que a responsabilidade desse ano é a do Palmeiras, como a do Botafogo era no passado. Eu acho curioso, todo mundo cobrava do Botafogo ano passado o máximo, e o Botafogo deu. Esse ano quem tem que ser cobrado é o Palmeiras. É o time que mais investiu. O Botafogo ofereceu ano passado a Libertadores e o Brasileiro. Esse ano a missão está com o Palmeiras do Abel. E ainda tem muita vantagem em relação ao Botafogo ano passado. Estrutura, trabalho longo, e jogadores todos no auge da carreira praticamente, né? Não tem pouquíssimos jogadores veteranos, o Flamengo tem alguns, para fazer uma temporada histórica, né? Essa é a régua do Palmeiras em 2025, não é outra. Eu não estou menosprezando o Flamengo, pelo contrário. Aliás, acho que o Flamengo também estava na hora de disputar o Brasileiro para pontos corridos para valer, né? Mas o favoritismo é do Palmeiras, sobretudo nos pontos corridos, pelo elenco que montou. Fala aí, tá vendo? Lá vai a minha live ser invadida tá de novo. Tá vendo? É isso, Renato.
Ô, Arnaldo, eu não vejo, sinceramente, não vejo o elenco do Palmeiras melhor do que o do Flamengo. Não consigo ver. Sinceramente, não consigo. Tem no nome vários jogadores, mas, por exemplo, o Vitor Roque, que você teve a ousadia de comparar com o Pedro, quantos gols lá fez atrás, o Vitor Roque? Quando o Pedro veio lá atrás, né? Tô falando assim. O Pedro veio lá atrás e já veio fazendo gol. O Pedro já veio lá atrás fazendo gol. Eu quero saber quantos gols tem o Vitor Roque, esse fenômeno de artilharia. O Pedro jogou 4 jogos e já tem mais, sabe, já disparou, já é vice-artilheiro. O Vitor Roque não fez nenhum gol até agora. Que fenômeno é o Facundo Torres? Bom jogador, nada demais. É bom jogador, muito bom jogador. Bom jogador. Muito bom jogador. Não, muito bom já fica pela sua opinião. Bom jogador, ponto, nada demais. Sabe, o Estevão, que é o craque do time, vai embora no meio do ano. Cadê esse elenco tão espetacular? Vê as opções de ataque do Flamengo e vê as opções de ataque do Palmeiras. Sinceramente, não vejo. Vê se o Palmeiras tem 4 jogadores de meio campo como o Flamengo tem. Sinceramente, não consigo. 4 igual do Flamengo? De La Cruz, o Maurício, Pulgar, Arrascaeta e Gerson. O Maurício e o Rafael Veiga são reservas no Palmeiras. Sim. Né? Hoje. Quem são? Vamos comparar os titulares. O Rafael veio outro dia jogar na seleção brasileira, né? Teve uma passagem, eu acho que... passagem meteórica, né, pela seleção brasileira. Né? Vamos combinar. E não está jogando bem. É reserva, não é porque o Palmeiras contratou jogadores excepcionais, não está jogando bem. O Richard Rios não tem vaga no meio-campo do Flamengo. É um bom jogador? É um bom jogador, mas não tem vaga no meio-campo do Flamengo. Sabe, o Aníbal pode ser comparado ao Pulgar? Me desculpe, não pode não. O Pulgar é bem melhor. Agora, né? Não, tipo, o Pulgar até outro dia. É aquilo, né, Renato? Até outro dia o Wesley não servia, o Pulgar tinha que ir embora, o jogo estadual, né? Agora. O De La Cruz era o De La Sus. Lá vem o anti-rubro-negro querendo puxar coisas. Eu gosto muito de ver. Só para deixar claro, o meu prazer de assistir futebol é ver o Flamengo jogar. Nunca foi o Palmeiras e nunca será. Eu entendo assim. O Palmeiras é aquilo. Não, quando tinha o Luxemburgo do Palmeiras, eu gostava. Quando tinha o Filipão, eu não gostava de ver o Palmeiras jogar, né? E o Abel tá muito mais para Filipão que para Luxemburgo. Tô falando do consumo externo, né? Então, e o Flamengo do Felipe Luiz me lembra muitas vezes o Flamengo do Jorge Jesus, tal. Então você escolhe o jogo que o Flamengo... Aliás, você escolhe também jogos do Bahia, que o Bahia é um time que joga, deixa o outro jogar, tem outra... É legal ver os jogos do Bahia. Do Palmeiras ainda não é, talvez nunca seja. Então, esse agora, é o ponto. Como o Botafogo era muito interessante de ver o ano passado. Era interessante ver o Botafogo ano passado. A minha dúvida é se o Abel consegue, com o melhor elenco que ele teve em mãos desde que ele chegou, transformar o Palmeiras num time para a gente ver, gostar e dominar o futebol brasileiro, como fez o Flamengo do Jorge Jesus e o Botafogo ano passado. Não sei se será capaz, mas a missão está com o Abel. O jogador ele tem. Eu acho que o ponto que tem de diferença aqui entre as equipes, e eu acho que tem um ponto de cultura, né? O Palmeiras ele foi campeão em 16 com o Cuca, era o Cuca-Bol. Em 18 com o Felipão, era a retranca. Em 20 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas jogava feio, jogava por uma bola. Se fechou contra o Atlético Mineiro. Em 21 foi campeão da Copa da Libertadores, mas foi sorte. O Daverson roubou a bola com o Davi Luiz entregando. E a torcida do Palmeiras nunca ligou muito para isso. É uma questão muito de cultura. O palmeirense quer ganhar, não importa muito de show. E também tem muito do perfil do Abel. O Abel ele quer fazer um time seguro. O Palmeiras fez 2-0 contra o Corinthians em 20 minutos e entregou a bola para o Corinthians. O Corinthians terminou com 65% de posse. Por uma questão de estratégia, por uma questão, inclusive, do jeito que o Palmeiras lida com o calendário. O Palmeiras tira o pé, segura. Vai tirando, vai trocando o time, vai revezando. Eu entendo o que o Arnaldo fala, o Palmeiras investiu bastante e precisa ser cobrado por isso, mas vamos lembrar que nos últimos anos todos, em que o Palmeiras foi campeão várias vezes, o Palmeiras nunca foi o time que mais investiu. Nunca foi. E, inclusive, foi cobrado pelo próprio Abel na coletiva
porque não trazia jogadores da altura que já trouxe o Flamengo. E a questão do Flamengo, o Flamengo muitas vezes ganha e é cobrado para jogar melhor. Isso é uma diferença crucial na análise feita por nós e também pelo jeito que a torcida reage na arquibancada. Então, eu entendo quando o Arnaldo fala, o Palmeiras precisa sim ser cobrado, mas não dá para falar que o Palmeiras é muito melhor que o Flamengo, porque quando a gente começa a comparar, o Pedro é melhor que todos os atacantes, o Arrascaeta seria titular no Palmeiras, o Gerson seria titular no Palmeiras. Então, tudo bem, o Palmeiras, a gente pode conversar aqui que o Palmeiras consegue fazer trocas e manter um nível do time titular, mas no seu melhor, o Flamengo ainda é melhor no nível do time titular. De novo, o Palmeiras, sim, precisa ser cobrado porque fez um alto investimento. Mas o Flamengo, nos últimos 5 anos, investiu muito mais que o Palmeiras. E aí, hoje, a gente está falando de 2025, mas é um projeto, é uma continuidade. Por mais que o Flamengo tenha trocado de diretoria e de treinador, o que hoje tem o BAP na mão, o que hoje tem o Felipe Luiz na mão, é resultado de um projeto de 5 anos de alto investimento. O Flamengo foi no River Plate e pagou a multa rescisória para tirar o De La Cruz. Então, sim, de novo, o Palmeiras investiu muito alto, fruto, inclusive, de uma política econômica que começou há 12 anos com Paulo Nobre e está podendo investir porque melhorou tudo, melhorou a base, melhorou o patrocínio, melhorou a infraestrutura e precisa ser cobrado à altura do seu investimento. Mas não podemos tirar da equação que o Flamengo, nos últimos 5 anos, investiu muito mais que o Palmeiras. E isso é continuidade no projeto. Fala, Arnaldo. E o Botafogo? O Botafogo a gente criticou aqui por quanto tempo, Palmeiras porque está fazendo investimento. O Botafogo pôs dinheiro que não existia. O Palmeiras está fazendo investimento esse ano. Então, mas o Palmeiras o dinheiro não existia para o Palmeiras. A comparação não é com o Flamengo. É com o Botafogo do ano passado. Mas o Palmeiras ele investe um dinheiro que ele criou. O Botafogo coloca dinheiro de um cara que veio do nada, né, Arnaldo? Esse ano. Mas o Botafogo, o dinheiro do Palmeiras veio investiu. O Botafogo investiu muito esse ano também. O Botafogo é o segundo clube de investimento, ele fica atrás só do Palmeiras. Só que tá dando errado. A diferença é que no ano passado tudo encaixou. E esse ano, até agora, pelo menos, ainda não encaixou. Sim. Eu estou falando que o investimento do Palmeiras esse ano não é comparável ao do Flamengo nos últimos 5 anos, é comparável ao do Botafogo ano passado. Até as peças são parecidas, né? O Vitor Roque e o Paulinho superam o Luiz Henrique e Almada. O Botafogo deu... Superam como? Não foi um projeto, um ano só, um super time. Supera em dinheiro, acho que ele quer dizer. Supera em dinheiro? Supera em dinheiro. Dinheiro. Supera em dinheiro. O Vitor Roque custou mais caro do que o Luiz Henrique e o Paulinho foi a terceira contratação mais cara da história. Ou o contrário. Exato. Então, superam. Né? Então, cabe ao Palmeiras ter um ano de Botafogo, né? Como já teve o time lá da Estrela Solitária ano passado. Fala, Renato. O Arnaldo, aos poucos, ele vai soltando o que está no âmago do seu ser. Cabe ao Palmeiras ser melhor do que o Botafogo no ano passado. Rapaz, o Arnaldo está torcendo pelo Palmeiras esse ano, gente. É uma coisa surreal, é inacreditável. Não. Ele está pressionando. É zica reversa, Renato. E o Danilo. Não é zica, não. Eu acho que o Flamengo foi cobrado. Zica reversa, pode ser. O Flamengo foi cobrado nesses últimos 5 anos para ser o time dominante do país e dar o maior espetáculo. O Palmeiras conviveu muito bem com a pecha de underdog. O Abel adora isso. Agora os papéis se inverteram. E eu não estou pegando só os dois. Como teve um intruso ano passado que investiu a lá Palmeiras esse ano, o Palmeiras pode ser o Botafogo. O Abel ainda não teve uma temporada de Arthur Jorge e Jorge Jesus. Esse ano ele tem um investimento em um time capaz de ganhar Brasileiro e Libertadores. Tem que brigar por isso. Agora o Palmeiras tem essa... Olha, estou competindo com quem investe mais. Agora quem investe mais é o próprio Palmeiras. A pergunta o Palmeiras tem isso? Tem essa... Não, na torcida, quero dizer. Não tem. O Palmeiras, assim, obviamente que uma parte da torcida diz que quer ver o Vitor Roque fazendo 20 gols. Aliás, o Vitor Roque é um caso curioso, né? Porque ele tem 10, 11 jogos... fez 2 gols, os 2 impedidos por 1 milímetro, literalmente, não é porque eu estou querendo defender aqui nem nada, mas realmente é aquele impedimento de VAR, e ele sofreu 2 pênaltis. Então ele fez praticamente 4 gols em 11 jogos, mas nenhum deles foi dele mesmo ou valeu, enfim. Mas existe, lógico, uma cobrança em relação a torcedor de ver um futebol um pouco melhor, especialmente porque no ano passado o Palmeiras não ganhou, mas eu tenho certeza absoluta que se o Palmeiras ganhar
jogando feio, com 20% de posse de bola, como foi contra o Bolívar, o torcedor do Palmeiras não tá nem aí. É totalmente diferente, o Renato sabe aqui, tá do meu lado, ele pode dizer. É totalmente diferente. Se o Flamengo ganhar todos os jogos de 1-0, não vai adiantar. Não vai adiantar, mesmo não tendo investido o dinheiro que o Palmeiras investiu. Isso a gente não tem como lutar assim aqui entre nós. E assim, eu faço uma pergunta em relação a toda essa polêmica, a pergunta que todos nós aqui podemos responder, e eu acho que eu já prevejo o placar. Amanhã, final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, quem é favorito? Não tem favorito. Para mim é Flamengo. Não. Time titular pro time titular, o Campeonato Flamengo está num momento Brasileiro. muito melhor. Eu acho que é um jogo super. Eu não quero vou ficar em cima do muro, mas para mim são os dois times, para mim, muito dominantes. Não tem ninguém nem perto. Esse é o grande confronto do futebol brasileiro. É isso, Flamengo e Renato. Palmeiras agora. Mas você não acha que o Flamengo é favorito, Renato? E eu não me arrisco a dizer quem é favorito. Eu também não, tô com o Renato. me Acho arrisco. muito difícil. Sinceramente, não. Porque cada um não tem acho- seu jeito, né, de ser. Claro. Você faz 10 jogos entre esses dois aí, e é muito possível que você tenha, sei lá, 3 vitórias para cada um e 4 empates. Sabe? Eu não vejo, sinceramente, neste momento, uma superioridade tão grande assim. É porque a gente Agora, pode... Desculpa. o Arnaldo não. O Arnaldo acha que o Botafogo, que o Palmeiras vai ganhar tudo. Tentando fazer uma É isso aí, nação. Vamos falar a real. Quando o assunto é espetáculo, pressão, camisa pesada e futebol jogado com alma, o Flamengo ainda é o time a ser batido. O Palmeiras pode até ser organizado, mas o Mengão impõe respeito, seja no Maraca, seja fora de casa. E isso, meu amigo, não tem scout que explique. Agora quero saber de você. Quem realmente joga mais bola hoje no Brasil? Comenta aí embaixo, porque a resenha tá só começando. Já deixa o like, compartilha com os amigos flamenguistas e até com os palmeirenses que gostam de uma boa treta. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, família rubro-negra. Aqui é Flamengo sempre e o papo é reto. Valeu, até o próximo vídeo e saudações rubro-negras.